Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. E tem um assunto muito massa, cara, que o Gilvan trouxe lá no The Beatles School há uns 10 dias atrás. Daquela parada de que o Paul McCartney havia morrido, né? E que tava ali um sósia no lugar dele, né? É muito louco essa história, né, cara? Como é que as pessoas acreditam nessas teorias da conspiração, né, velho? Não é a única teoria da conspiração que existe no mundo, mas eu acho muito louco porque os caras vão a fundo nesse lance, né, meu? Vão muito a fundo, né? Muito louco isso, cara. Vamos curtir esse vídeo aí juntos? Vamos ver o que o Gilvan tem para nos mostrar deste vídeo. Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Então vamos lá. Paul McCartney falou e ninguém ouviu. Então tinha uma mensagem aí que Paul McCartney queria passar, mas parece que a galera tava tão cega nessa história de que o Paul McCartney havia morrido que não prestaram atenção. Vamos ver aí, vamos dar uma ligada na história. Olá, meus queridos, como vão vocês? Uma das histórias mais fantásticas e talvez uma grande furada foi quando dois jornalistas tentaram, em outubro de 1969, ir até a fazenda onde o Paul McCartney supostamente estava escondido, para poder xeretar a vida do homem e saber se ele estava morto ou vivo. E eles acabaram perdendo uma grande oportunidade de terem sido os primeiros repórteres, os primeiros jornalistas a falar que os Beatles tinham acabado. Imagina, cara. Imagina tu dar um furo de reportagem dessa, né, cara? Pô, os Beatles acabou, os caras poderiam ter sido os repórteres, né? Os caras que deram um furo de reportagem, mas não. Os caras entram nessa teoria. Se fosse contado hoje em dia, eu até acreditava nessa história, né? Até porque, cara, o que tem de teoria da conspiração aí nessa internet, meu senhor, nesse YouTube aqui, Jesus do céu. E achar que o Paul McCartney não estava morto, né? E tentar descobrir se aquilo ali era um sósia. Cara, isso é a coisa mais bizarra que eu ouvi. Hoje eu acreditaria que esses caras fossem capazes de fazer isso, mas naquela época, meu, que loucura, meu. Vamos lá, Gilvan, toca aí. Mas eles perderam por causa de uma bobagem. Vou contar essa história para vocês que é muitíssimo interessante, né? De como a gente pode perder uma grande oportunidade na vida quando a gente está cego por causa de uma bobeira. Meu nome é João Moura, esse aqui é Beatles School e vamos lá. Deixei sem passar o vídeo. Mas a história é aquela ali que vocês ouviram. Cara, que bobagem isso, cara. Não o Gilvan, né? Bobagem dessa história, né? Que bobeira. Falando isso, já te inscreve lá no canal Beatles School aí do Gilvan Moura. Olá, meus queridos, os jornalistas Terence Spencer e Dorothy Bacon, né? Eles trabalhavam para Life Magazine, Life, né? E eles estavam ali no finalzinho de É outubro. uma revista importante, não é a Contigo, né? Não que a Contigo seja desimportante. Pra mim é, né? Mas Já com aquela coisa de querer saber se o Paul McCartney estava vivo ou morto. Não é só fazendo uma pequena recapitulação desse terraplanismo bitomaníaco, porque eu acho pra mim uma das coisas mais ofensivas que alguém pode me perguntar, enquanto bitomaníaco, enquanto estudioso da obra dos Beatles, é perguntar se o Paul morreu em 66. Eu acho isso também uma bobagem. Eu tenho consciência que tem muita gente que viveu até na época e que acha realmente que o Paul morreu, né, em 66, no acidente de carro, e esse cara que anda hoje em dia aí, ele é, né, um sósia, alguma coisa assim, tal. isso não, cara, não dá pra acreditar. Isso é uma coisa que não... É inconcebível, cara.
Inconcebível. Como é que um sósia ia cantar tão bem nos shows, ia gravar tão bem, ia gravar discos depois de carreira solo, disco com os Beatles, né? Que falou em 66, né? Ou 64. Inconcebível. Alma, e isso mostra também, me desculpe, eu não quero ofender ninguém, mas mostra também um não conhecimento da história dos Beatles de uma forma tão rasa que fica difícil até eu discutir com uma pessoa em relação a isso, que pra mim realmente é uma tremenda de uma Não sei sem discussão, João. idiotice. Mas enfim, tendo dito Claro. isso, em outubro de 69 o negócio estava fervilhando, né? Porque com o lançamento do Abbey Road, começou a voltar uma coisa que tinha acontecido há um tempo antes, numa rádio de uma universidade lá nos Estados Unidos, né? De um cara lá, um especialista, tentando mostrar que o Paul McCartney havia morrido num acidente de Jesus. carro e que algumas dicas estavam nas capas dos discos e botando disco para tocar ao contrário, aquela coisa toda, que eu não vou nem entrar nessa palhaçada dos motivos, não. Mais tarde eu vou falar e tal. Então, o que aconteceu? De início era uma tremenda uma bobeira, ninguém ligou muito para isso, mas depois que caiu numa rádio lá nos Estados Unidos e aquilo tomou uma proporção, porque o suposto especialista em Beatles começou a falar e a pontuar nos discos, né, dos Beatles, as dicas, né, de que o Paul McCartney havia morrido e tal, tal, tal. Começou, essa tremenda fake news, ela começou a se espalhar pelos Estados Unidos e, lógico, começou a bater na porta lá na Inglaterra. A princípio, ninguém ligou, eles estavam muito mais preocupados com o próprio fim dos Beatles, que todo mundo ali do staff da Apple já imaginava, como o Neil Aspinall, o Derek Taylor, o Peter Brown e todo mundo ali. Eles já estavam vendo que, com a chegada do Alan Klein, ali por volta de setembro, o pé do frango tinha azedado, de tal maneira que o John Lennon falou: eu quero divórcio, eu não quero mais trabalhar com os Beatles e tudo mais. Então ficou acordado que ninguém falaria sobre o assunto. O Paul, ele interpela o John e falou assim: você vai tornar isso público? O John Lennon falou assim: não, não, porque a gente, né, o Alan Klein pediu, a gente tem um contrato com a Capitol para assinar, então se isso sair na imprensa agora, vai melar o contrato, a gente vai perder muito dinheiro, então eu vou ficar quietinho, mas a gente não trabalha mais junto, né? Então, ou seja, ali em outubro, o John Lennon já começa a trabalhar numa nova música para si mesmo, né, junto com a Yoko Ono, Cold Turkey e tal, ele vai a Toronto e papapá. Neste período, meus queridos, ali por volta do final de setembro, outubro, o Paul juntou com a Linda, com a pequena Heather, a Mary, a Martha, e ele pegou um avião e foi até Glasgow. E lá de Glasgow, ele pegou o carro que mais tarde a gente conhece muito bem com a Helen Wills, né, um Land Rover, e ele vai e viaja para a sua fazenda em High Park, lá na Escócia, e perto, a única vila perto ali, uma cidade chamada Campbelltown. Campbell, uma porra assim. Então o que acontece? Era a única vila que tinha ali nas proximidades, né? Porque a fazenda do Paul McCartney, ela ficava dentro de uma outra fazenda, dentro de uma outra fazenda, ou seja, para chegar até lá era, meus queridos, realmente muitíssimo difícil. Mas, com esse burburinho gigantesco sobre a morte do Paul McCartney, a revista Light contrata o Terence Spencer e a Dorothy Bacon para irem até lá para confirmar. Então, primeiro, lógico que houve ligações, né, pra Apple, tal, o Derek Taylor falou: não, o Paul tá vivo, ele tá bem, papapá, aí cadê ele, que ninguém mais vê o cara, né, e tal, né? Porque a gente viu o George Harrison aqui, o Ringo ali com o filme dele, né, o John Lennon, né, com a Yoko pra lá e pra cá nessa campanha pra paz e tal, cadê o Paul McCartney? Ele foi pra fazenda dele na Escócia. Ah, é? Então, vamos encontrar essa fazenda. Muitos jornalistas já haviam tentado chegar até lá, mas desistiam, porque era praticamente impossível chegar até essa fazenda. Mas o Spencer e a Bacon, eles decidiram, assim, não, a gente vai conseguir. Bom, enfim, o Paul foi muito esperto. Quando ele compra essa fazenda, que estava no nome de uma família escocesa por centenas de anos, né? O Paul compra essa fazenda e, como essa fazenda estava dentro de outra fazenda, ele fez um acordo com o dono dessa fazenda maior de não deixar ninguém passar para chegar até dele, porque a casa do Paul ficava assim muito, muito, muito escondida mesmo, né? Então esse senhor falou: beleza e tal. Então, esses dois, né, o Spencer e a Bacon, eles chegam até a fazenda desse cara. Eles vão perguntando às pessoas e tal, porque houve um murmurinho em 66, quando o Paul foi lá pela primeira vez com a Jane Asher e com a pequena Martha, a pequena, tô sendo irônico, né? Quando ele compra essa casa dessa família, né? Houve um zuzuzu lá em Campbelltown, uma coisa assim, de que era o King Paul of High Park, que era o apelido dele, que agora ele iria reinar nas terras escocesas e tal. Nós temos o McCartney de volta, né, e tal. Então todo mundo sabia, né? Então era meio que fácil, mas as pessoas chegavam até a fazenda desse senhor e ali ele não deixava passar. Então eles chegaram, não passaram e tal. Então eles vão para um pub à noite e tal, e já meio que desistindo. Então eles escutam, era sábado à noite, eles escutam dois caras lá da vila lá, falando: amanhã a gente vai se encontrar na igreja, né? E eles falam: todo mundo vai pra igreja e tal. Ele falou assim: aí os dois jornalistas pensaram: se esse senhor dessa fazenda, se ele deve ir também nessa missa, né? É o momento da gente atravessar a cerca, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eles ficaram lá de butuca, né, e tal. Quando eles viram que o homem foi pra igreja, eles correram e atravessaram a fazenda do cara. E aí sim, meus queridos, eles foram chegando perto da fazenda do povo. Tanto é
que segundo o próprio Paul McCartney, ele estava lá lavando os pratos, tirando o lixo e tal, quando ele viu da janelinha da casinha dele lá, ele viu e ele reconheceu, porque o Terence Spencer, que era um fotógrafo, já havia fotografado os Beatles desde 64, então Paul conhecia ele, né? E a Dorothy Bacon já havia entrevistado os Beatles e tal, então Paul reconheceu, falou assim, meu pessoal da revista Life, né, e tal. E aí o Paul tem vídeo disso, porque eles filmaram, né, pra poder ter uma confirmação, que eles queriam filmar e tirar uma fotografia pra poder confirmar se o homem tava morto ou não, né? Essa era a cabeça deles. Olha Então que eles chegam lá, loucura. agora a história vai ficar extremamente engraçada, eles chegam lá, então o Paul vê, então tem a filmagem, olha, aí o Paul vê, ele sai com a Marta e o Paul vem até eles. Aí o Paul veio desarrumado, com uma barba por fazer, descabelado e tal. E o Paul põe o dedo na cara deles, vocês saiam daqui, e o Paul pega um balde de lixo e joga na cara da Perfeito. Dorothy Bacon, eu anotei o nome aqui, me esqueci o nome, da Bacon e do Terence, né? Terence Spencer, né? Joga na cara deles e tal. Só que o Terence Spencer tira foto na hora que o Paul tava jogando o balde neles, né? E o Paul, sai daqui que eu não vou dar entrevista. Mas, não, a gente só queria saber, você tá vivo? Ele, claro que eu tô vivo, pô, e tal, eu quero um pouco de paz, eu acho que vocês compreendem isso e tal, eu quero ficar em paz com a minha família e tal. O pessoal, não, a gente só queria saber se você tá vivo. Ele falou, pô, tô aqui, tô vivo na frente de vocês, né? E soma da minha propriedade, tal. Professor, eu vou chamar a polícia, aquela coisa toda. E aí eles meio que, tipo assim, pô, a gente já tem o que a gente quer, né? A gente tirou foto dele, tirar uma foto dele puto, né? Tem uma filmagem dele puto, e vamos embora, né? Então eles vão, pegam e vão embora, mas aí o Paul, lógico, ele deve ter conversado com a Linda. E é neste período, meus queridos, que o Paul estava passando pela famosa depressão que a gente conhece, né? Tinha acabado de ser chutado para escanteio junto com o George Ringo pelo John Lennon, né? Então ele estava mordido, o ego dele estava destroçado, né, cara? E ele estava repensando a vida, o que que eu vou fazer? Acabou Beatles, acabou meu emprego, acabou tudo que eu sei fazer, né? Então era um período ainda antes do McCartney, né? Onde que ele volta a trabalhar ali no final de 69, mas a gente ainda está aqui no iniciozinho de outubro para novembro, né? Desculpa, a gente está aqui entre no final de outubro para o início de novembro, porque se não me engano, esses fatos aconteceram 1º de novembro, né? Então o que aconteceu? O Paul deve ter conversado com a Linda, eles chegaram à conclusão seguinte, cara, vai atrás deles. Joga um pagode na orelha lá, porque eles tiveram uma péssima impressão sua e eles têm fotos, né? Então o Paul vai, entra na Helen Wills, né, cara? Ele vai, pega eles na estrada. E aí fala com eles, não, peraí, vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo. Me dá o filme. Me dá o filme com as fotografias. E eu vou te providenciar fotos tiradas pela Linda, minha, com as crianças e tal, pra vocês confirmarem que eu tô vivo. Tá bom, vai, eu dou uma entrevista curta pra vocês. Tá ok? Aí eles. Tá ótimo. Então eles devolvem o filme da máquina fotográfica pro Paul, né? E o Paul dá uma entrevista e as perguntas, meus queridos, eram em relação à sua suposta morte. Meu Deus Então do a céu. Bacon vem com as perguntas. Por que que você tá de costa na contracapa do Sgt. Pepper? Aí o Paul fala, eu tava de costa porque eu queria aparecer, né? E tal. Aí tava os outros três de frente. Pura teoria da conspiração, né, cara? Terraplanismo dos Beatles. Olha a pergunta, cara. Que animal, cara. A banda quase acabando. A grande chance de serem os primeiros jornalistas a darem esse furo, inclusive no mundo. E os caras vêm com esse papinho, meu. Puta que pariu. Trocou de costas aí, por causa disso. E ele, assim, mal-humorado, ele podia ter levado isso numa boa, mas ele vai com muito mau humor. Por que que no Magical Mystery Tour você tá com um cravo preto e os outros estavam com um cravo vermelho? Ele falou assim, porque a gente pediu cravos. E aí a moça que estava providenciando pra gente, ela trouxe, os outros três pegaram as vermelhas. Eu, como estava sendo o diretor, eu fui o último a pegar, né? Porque eu estava ali conversando com o pessoal das câmeras, eu peguei a preta, porque era a última. Tá aí. Por que que você estava descalço na capa do Abbey Road? Ele falou, eu estava de sandália, era um dia quente, aí eu tirei a sandália e atravessei. Mais uma vez, né? Porque agora só uma coisa assim, vinda da minha pessoa, há uma entrevista com o Paul, onde que ele fala que os fotógrafos sempre falavam, né? Os Beatles eram quase como se fosse uma coisa só, mas não, eles eram indivíduos. Então os fotógrafos, espertos, geralmente eles falavam para os Beatles assim. Pô, tenta se sobressair na foto, pra foto sair mais interessante, né? Tanto é que uma lembrança que o Paul tem muito grande é do tufo na cabeça do George Harrison na capa do Beatles for Sale. Ele falou assim, pô, todo mundo olha aquele tufo, né? Então, por exemplo, tem uma foto, quando eram as fotos pro Ballad of John e Yoko, onde tem as famosas fotos, né? Onde que estão os quatro Beatles e a Yoko Ono, né? Onde que o Paul tem uma foto que eles estão sentados assim, a Yoko Ono tava entre as pernas do John, aí tá o George e o Ringo, e o Paul tá com meias trocadas, com meias com cores diferentes, pra quê? Pra chamar atenção pra ele, né? Então ele falou assim, foi por isso que eu fiquei descalço, tal. Então, beleza e tal, e sobre novas músicas, esse é o ponto. E aí ele falou assim, olha, eu pretendo fazer música boa, mas essa coisa dos Beatles acabou, entendeu? Explodiu, né? A gente não vai trabalhar mais junto e tal, mas eu creio que eu vá fazer mais músicas e tal, e papapá. Tá, beleza. Tá. Os queridos, eles foram embora. Passou mais ou menos ali uma semana, chegou lá em Nova York, na sede da revista Life,
chegou um envelope com essa foto aí, né? Que a Linda tirou a foto deles mesmos ali e tal. E aí eles colocaram, rechearam a matéria e colocaram a matéria, né? De como foi difícil encontrar. Depois vocês leram, acho que tem na internet. Como é que foi difícil encontrar e tal, essa entrevista com o Paul e tal. Só que estava ali na cara de todo mundo. O negócio dos Beatles acabou, explodiu. A gente não vai fazer mais música junto. Mas nem a Dorothy Bacon, nem o editor da revista, e muito menos o público, notou que o Paul havia soltado uma bomba, que era talvez o grande furo que a Dorothy Bacon e o Terence Spencer poderiam ter dado ainda em novembro de 69, de que os Beatles não existiam mais. O Paul falou com todas as palavras, mas ficou acordado que ninguém ia falar nada, mas o Paul falou, a gente só foi saber, a gente não, né? As pessoas na época só foram saber que os Beatles acabaram mesmo, em 10 de abril de 1970, quando o Paul soltou lá uma mini entrevista que ele havia dado ao Peter Brown, não posso estar enganado, ou Derek Taylor, mas eu acredito que o Peter Brown, que ele no lançamento do McCartney, em 1970. E você vê aí como essa bobeira, essa coisa ridícula de Paul McCartney está morto, o foco era em tamanha bobagem que eles ficaram tão fechados que acabaram perdendo a notícia mais quente, talvez, daquele ano de 69, ou daquele semestre de 69, de que os Beatles acabaram, eles explodiram. Mas aí fica de cada um, né, meus queridos? Eu acredito que a Dorothy e o Terence, tempo mais tarde, eles devem ter olhado, né, a matéria que eles escreveram na revista lá e falavam, caralho, o negócio estava lá, né? Mas a gente estava sendo por causa de uma tremenda, de uma bobagem. E essa história, entre outras, está no maravilhoso livro McCartney Legacy. Eu falei assim, cara, eu vou contar essa pra galera, porque é muitíssimo interessante, né? Principalmente numa época de fake news e tudo mais, né? Batendo nessa tecla, né? Como que uma bobeira mascarou uma notícia muito mais importante e relevante para aquela época. Um grande abraço pra vocês, vocês cuidem. Se inscreve aí no canal do Gilvan aí, The Beatles School. Cara, mas que chupada de bala, né, cara? Essa parada, a galera querer achar pelo em ovo é muito louco, né, meu? Se naquela época já existia, hoje só tem a potencializar, né? Com a internet, com WhatsApp, com, né, coisas que viralizam muito rápido. Os caras gostam, né, meu, de uma teoria da conspiração, né, velho? Puta merda, o YouTube tá cheio disso hoje, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. E tem pra tudo que é lado, né? Pra tudo que é gosto. Jesus do céu, os caras podiam ter dado a notícia. Isso aí seria a capa, imagina, cara. Revista Life, uma das revistas mais famosas, né, cara? Inclusive, até se procurar na internet, tem fotos da Life, né? Tem um arquivo de fotos da Life que é preciosíssimo, né? Porque era uma revista que falava com a sociedade daquela época, né? Então, assim, ela registrou muita coisa durante diversos e diversos anos. E o editor bateu o olho numa declaração dessa de que não faria mais músicas com os Beatles, né? Uma declaração do Paul McCartney falando nisso, e não ter publicado isso como capa e ter dado Paul McCartney Still With Us, né? Ou Among Us, não me lembro, uma coisa assim ali na capa, velho. É um vacilo daqueles enorme, até porque, como disse o Gilvan, em abril de 1970, os Beatles encerrariam aí sua carreira, né, com uma entrevista do Paul McCartney falando sobre o fim dos Beatles e tal. Que loucura, meu, que loucura, que loucura, que loucura, velho, que loucura. Que loucura, isso prova que, né, meu... Muita gente diz, né, que a sociedade antigamente era melhor, o jornalismo era melhor. Cara, pra mim isso prova que não é bem assim, né? Tem que ter bom senso, análise, né? Ainda mais uma galera que trabalha com jornalismo. Uma revista tão importante como a Life, né? Editor-chefe. Como é que o editor-chefe deixou passar essa? Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut. É o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.